Vamos resolver o grupo 4 do exame da primeira fase 2016. Uma lata contendo uma amostra de um refrigerante sem gás foi exposta à luz solar. Na figura 5 está representado o gráfico da temperatura θ da amostra em função do tempo t de exposição da lata à luz solar, no intervalo de tempo em que os dados foram registados. Portanto, temos de ver que a temperatura do refrigerante aumenta até aos 76 minutos e a partir dos 76 minutos de exposição à luz solar, a temperatura do refrigerante dentro da lata mantém-se constante. Portanto, atingiu-se aqui o equilíbrio térmico. 1.1. Considere que a capacidade térmica mássica do refrigerante é 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma por grau Celsius e que a massa da amostra é 0,34 kg. Qual foi a variação da energia interna da amostra no intervalo de tempo do 0 aos 76 minutos? Portanto, nós queremos calcular a variação da energia interna do refrigerante dentro da lata. E sabemos que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna deste refrigerante é igual à energia sob a forma de calor que o refrigerante ganha ou perde, mais a energia sob a forma de trabalhos de forças que é feita sobre o refrigerante ou que o refrigerante efetua. Não existem aqui trabalhos de forças nenhuns a considerar e, portanto, a variação da energia interna do refrigerante dentro da lata é simplesmente igual à energia que, sob a forma de calor, que o refrigerante no interior da lata ganha ou perde. Esta energia é dada por uma fórmula que aparece no formulário do exame, aparece aqui. Portanto, a energia que o refrigerante absorve, neste caso absorve porque a sua temperatura aumenta, é igual à massa do refrigerante vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação de temperatura. Ora, então, isto é igual à massa do refrigerante vezes a capacidade térmica mássica do refrigerante vezes a variação de temperatura. A massa do refrigerante dizem-nos que é 0,34 kg. A capacidade térmica mássica, 4,2 vezes 10 elevado a 3 joule por quilograma por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A temperatura final é a temperatura aos 76 minutos, temperatura do equilíbrio térmico, 27 graus Celsius. A temperatura inicial é a temperatura aos 0 minutos, que é 11 graus Celsius. Ora, então, isto vai dar 2,28 vezes 10 elevado a 4 joules. Portanto, a energia interna do refrigerante dentro da lata, neste intervalo de tempo, aumenta 2,28 vezes 10 elevado a 4 joules. 1.2. Admita que a potência da radiação incidente na superfície da lata se manteve constante no intervalo de tempo em que os dados foram registados. No intervalo de tempo dos 0 aos 76 minutos, terá ocorrido uma diminuição da taxa temporal de absorção de energia pela superfície da lata. Taxa temporal de absorção de energia é a potência. Portanto, estamos a dizer que houve uma diminuição na potência absorvida pela superfície da lata. E como nos dizem que a potência incidente se mantém constante, significa que a potência absorvida pela superfície da lata também se vai manter constante neste intervalo de tempo. Portanto, não podemos dizer que diminuiu, porque ela manteve-se constante, a potência absorvida. Da taxa temporal de emissão de energia, ou seja, da potência emitida pela superfície da lata,
Isto é um conteúdo que já não aparece no exame deste ano, 2020, mas esta potência emitida está relacionada com a temperatura da lata. Quanto maior for a temperatura da lata, maior é a potência emitida sobre a forma da radiação. Isto era dado por uma fórmula. Já não aparece no formulário do exame, que era a lei de Stefan Boltzmann, e podemos ver que quando a temperatura da superfície da lata aumenta, a potência emitida pela lata também vai aumentar. Logo, esta opção B também não podia ser válida, porque dizia que estava a diminuir. Falso. Agora, ocorre uma diminuição da diferença entre as taxas temporais de absorção, entre a potência absorvida e de emissão, e a potência emitida, de energia pela superfície da lata. Então, vamos lá ver. Estamos a dizer que pode ocorrer uma diminuição entre a diferença da potência absorvida e a potência emitida. Ora, então nós vimos que a potência absorvida mantém-se constante neste intervalo de tempo, já que a potência incidente também se mantém constante. Mas podemos ver que neste intervalo de tempo a temperatura da superfície da lata aumenta. E como a temperatura da superfície da lata aumenta, significa que a potência emitida pela lata também vai aumentar. Ora, então estamos a subtrair a um número que se mantém sempre constante, um número que vai ficando cada vez maior. Logo, o resultado desta subtração vai diminuindo, porque este número vai aumentando, este número fica constante, logo o resultado diminui. E, portanto, a opção C estava correta. A opção D: terá ocorrido uma diminuição da soma das taxas temporais de absorção da potência absorvida e de emissão da potência emitida da energia pela superfície da lata. Ora, portanto, estavam-nos a dizer que a potência absorvida mais a potência emitida, o resultado disto estava a diminuir. Isto é falso. O resultado desta soma vai aumentando, porque este número mantém-se constante, este número aumenta, logo o resultado também vai aumentando ao longo deste intervalo de tempo, e por isso a D também não estava correta. Só estava correta a opção C. Vamos ver a questão 2. Considera a amostra do refrigerante de massa 0,34 kg e à temperatura de 25 graus Celsius e uma outra amostra do mesmo refrigerante de massa 0,20 kg e à temperatura de 5 graus Celsius. Admita que estas amostras foram misturadas num recipiente termicamente isolado e que a transferência de energia entre a mistura e o recipiente foi desprezável. Qual das expressões seguintes permite calcular a temperatura ΔE à qual a mistura atingiu o equilíbrio químico? Ora, então neste exercício 2, nós temos aqui duas amostras do mesmo refrigerante misturadas a temperaturas diferentes. Portanto, tínhamos a nossa amostra inicial, vou dizer que é a amostra 1, que nós sabíamos que tinha uma massa de 0,34 kg e uma temperatura inicial de 27 graus Celsius. E foi misturado com uma amostra 2 de massa 0,20 kg e com uma temperatura inicial de 5 graus Celsius. O que é que vai acontecer aqui? Como nos dizem que desprezamos as trocas de energia entre o sistema e o exterior, significa que a energia que a amostra 1 de refrigerante vai ceder, vai perder, vai ser igual à energia que a amostra 2 de refrigerante vai receber. Então, posso dizer que a energia que a amostra 1 cede, e vai ser a amostra 1 que vai ceder energia, porque a temperatura inicial da amostra 1 é superior à temperatura inicial da amostra 2, portanto, esta amostra vai ser a que perde energia e esta amostra vai ser a que recebe energia, tem que ser igual à energia que a amostra 2 recebe.
Como o cálculo desta energia, da energia que a amostra 1 perde, cede, vai nos dar negativa, vai dar uma energia negativa, porque é uma energia que é perdida, nós vamos colocar aqui um sinal de menos, porque esta energia vai ser uma energia positiva da forma como a vamos calcular, logo para isto se manter igual, precisamos de colocar ali um sinal menos. Ora, e portanto, a energia que a amostra 1 cede é igual à massa da amostra 1, que é 0,34 kg, vezes a capacidade térmica da amostra de refrigerante, isto é a mesma forma que utilizamos para a 1.1, vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da amostra 1, que é 27. E isto é igual à energia, então, que a amostra 2 recebe. A energia que a amostra 2 recebe é igual à massa da amostra 2, 0,20 kg, vezes a capacidade térmica máxima do refrigerante, vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da amostra 2, que é 5 graus Celsius. O refrigerante é o mesmo e, portanto, as capacidades térmicas máximas são iguais de um lado e do outro. E nós ficamos, isto é igual a menos 0,34 vezes temperatura de equilíbrio menos 27 é igual a 0,20 vezes temperatura de equilíbrio menos 5. Este sinal de menos estar aqui ou estar aqui, portanto, é exatamente a mesma equação, a mesma igualdade. Então vamos lá ver qual é a opção correta. Não temos aqui somas de massas nenhumas, portanto, esta opção A e esta opção C eram logo eliminadas. A opção B, falta aqui um sinal de menos num dos lados da equação, porque senão estávamos a dizer, por exemplo, que menos 5 era igual a 5, não sei se é 5 o resultado final, portanto isto não é válido. A B, a D, já temos aqui o nosso sinal de menos no do lado da equação e, portanto, a D está correta. Passar para a questão 3. As latas de refrigerantes podem ser feitas de aço ou de uma liga de alumínio. Na tabela seguinte estão registados os valores de duas propriedades físicas do alumínio e de um determinado aço. Temos aqui uma tabela com capacidade térmica máxima do material alumínio e aço e condutividade térmica, que é um conteúdo que já não vai sair no exame deste ano de 2020. Uma chapa de alumínio e uma chapa de aço, do aço considerado de igual área, foram submetidas a uma mesma diferença de temperatura entre as respectivas faces. Para que a potência transferida através das chapas seja a mesma, a espessura da chapa de alumínio deverá ser cerca de não sei quantas vezes maior ou menor do que a espessura da chapa de aço. Para resolvermos este exercício, precisávamos de uma relação, de uma fórmula que já não aparece no enunciado do exame de 2020, pois já não faz parte das aprendizagens essenciais dos conteúdos que saem para o exame. E a fórmula era esta, que nos dava a potência, isto é a energia a dividir por intervalo de tempo, portanto é uma potência, transferência de energia sob a forma de calor por condução, era igual à condutividade térmica máxima, que era uma constante característica de um material, vezes a área da secção da barra, vezes a variação de temperatura entre as pontas da barra, a dividir pela espessura ou comprimento da barra por onde este calor estava a ser transmitido por condução. Portanto, iríamos utilizar esta fórmula. A potência transferida por condução ao longo destas barras, estes metais, era igual à condutividade térmica do material, vezes a área, vezes a variação de temperatura entre as faces, a dividir pela espessura destas duas barras. E dizem-nos que, para que a potência transferida através das chapas seja a mesma, então vamos partir da equação que a potência transferida por condução pela chapa de aço, ao longo da chapa de aço, tem que ser igual à potência transferida por condução
ao longo da chapa de alumínio. Então, portanto, sabemos que esta potência transferida por condução na chapa de aço é dada por condutividade térmica do aço vezes a área da chapa de aço vezes da face da chapa de aço vezes a variação de temperatura que ocorre entre as faces da chapa de aço a dividir pela espessura destas chapas de aço. Tinha que ser igual a condutividade térmica máxima, condutividade térmica da chapa de alumínio, do alumínio, vezes a área da chapa do alumínio, vezes a variação de temperatura entre as faces da chapa do alumínio sobre a espessura da chapa de alumínio. Dizem-nos que a área, uma chapa de alumínio e de chapa de aço, de igual área. A área é igual. Portanto, a área de aço é igual à área de alumínio. Podemos eliminar da equação. Também nos dizem que a diferença de temperatura a que foram submetidas, as duas faces, são iguais, foram submetidas a uma mesma diferença de temperatura. E, portanto, a diferença de temperatura também podia ser eliminada. Então, ficávamos que a condutividade térmica do aço sobre a espessura do aço era igual à condutividade térmica do alumínio sobre a espessura da chapa de alumínio. Ora, nós queremos a espessura da chapa de alumínio deve a ser cerca de não sei quantas vezes, portanto, vamos pôr a espessura da chapa de alumínio ali em cima, sobre a espessura da chapa. Bom, está bem, podemos fazer assim. De aço sobre a de alumínio é igual à condutividade térmica do aço sobre a condutividade térmica do alumínio. Ora, então, a espessura da chapa de alumínio sobre a espessura da chapa de aço tem que ser igual à condutividade térmica do alumínio sobre a condutividade térmica do aço. Fiz aqui o inverso de um lado e do outro da equação. E, portanto, ficamos que a espessura da chapa de alumínio sobre a espessura da chapa de aço é igual à condutividade térmica do alumínio. 237. Condutividade térmica do aço, 52 watts por metro por grau Celsius. Isto vai nos dar uma relação de 4,56. Ou seja, para que a potência transferida por condução ao longo da chapa de alumínio e de aço seja igual, a espessura da chapa de alumínio tem que ser 4,56 vezes maior que a espessura da chapa de aço. Ora, então, a espessura da chapa de alumínio deverá ser cerca de 4,56, 4,6 vezes maior do que a espessura da chapa de aço. Tinha que ser a opção C.